Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Agora eu peço que vocês voltem comigo para o Salmo 32. E nós vamos ler os primeiros 2 versos do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nós vivemos numa época em que as pessoas se importam mais com os seus sentimentos e emoções. E as pessoas valorizam tanto os seus sentimentos e as suas emoções que elas estão dispostas a trocar a verdade por aquilo que é conveniente aos seus sentimentos e emoções. As pessoas preferem aquilo que é conveniente exatamente porque aquilo que é conveniente gera nelas sentimentos, emoções que elas consideram serem bons, positivos. Ocorre que esses sentimentos e emoções que surgem a partir daquilo que é conveniente são rasos, são superficiais e por isso mesmo são mutáveis, são passíveis de serem mudados. E se eles podem ser mudados, eles podem ser facilmente abalados e destruídos. Muitas pessoas se afirmam cristãs unicamente por conveniência. Unicamente porque no momento em que elas estão na sua vida, é conveniente para elas se afirmarem cristãs. Elas se afirmam cristãs porque a fé que elas professam em Jesus proporciona a elas emoções e sentimentos que elas consideram serem bons, positivos. Eu creio em Jesus porque eu me sinto bem crendo em Jesus. Jesus faz bem para mim. Antes eu estava mal. E aí, quando eu criei em Jesus, quando eu fui para a igreja, tudo aquilo de mal que tinha em mim foi embora. Agora eu me sinto bem. Ocorre que esses sentimentos e emoções são rasos. São superficiais. Isso significa que assim que a vida se tornar difícil e Jesus parecer inconveniente, nós tratamos disso na semana passada, na pregação passada, quando a vida se torna difícil, Jesus se torna inconveniente. Quando isso ocorre, aqueles sentimentos positivos e bons, por serem mutáveis, eles são abalados e finalmente destruídos, causando o desvio, entre aspas, daquela pessoa. Daquela pessoa que cria em Jesus, daquela pessoa que se afirmava cristã, unicamente porque a fé cristã proporcionava a ela sentimentos e emoções agradáveis. Essas pessoas, elas rejeitam a Jesus quando a vida se torna difícil, mas na verdade antes elas já rejeitavam a Jesus. A gente só não conseguia perceber a rejeição delas por causa da hipocrisia delas. Da hipocrisia dessas pessoas. A evidência de que essas pessoas rejeitavam a Cristo era a sua constante rejeição da palavra de Deus.
Elas rejeitavam a palavra de Deus exatamente porque a palavra de Deus lhes era inconveniente. Então elas se afirmavam cristãs, mas ao mesmo tempo elas rejeitavam a palavra de Deus e elas não viam nenhuma incoerência entre uma e outra coisa. Ocorre que se você rejeita a palavra de Deus escrita, você automaticamente está rejeitando Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Aquilo que nós temos aqui escrito é Jesus. E Jesus é isso aqui que nós temos escrito. Jesus é a palavra de Deus encarnada, vivida. Né? João 1:1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem rejeita a palavra escrita, rejeita Jesus. O fim daqueles que rejeitam a Jesus e a palavra de Deus será a eterna condenação debaixo da ira infernal de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, aquele que rejeita, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isso, aqui eu pulei vários versículos lá em João 3, né? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E você não quer estar entre essas pessoas. Você deve estar entre os bem-aventurados. Entre os bem-aventurados, o Salmo 40, versículo 4, onde nós lemos: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se diziam na mentira. Você deve estar entre os bem-aventurados, o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E se nós quiséssemos continuar, a gente poderia dizer que você deve estar entre os bem-aventurados do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou melhor, a gente pode, bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto. Nos domingos nós estamos vendo acerca da necessidade de frutificação, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E a gente poderia continuar: você deve estar entre aqueles que são os bem-aventurados, de Mateus 5. Quando Jesus, no Sermão do Monte, afirma: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de
Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você não deve estar entre aqueles que rejeitam a Jesus e serão condenados eternamente ao inferno. Você deve estar entre os bem-aventurados, entre aqueles que põem a sua confiança no Senhor. Você deve estar entre aqueles que, segundo o Salmo 32 aqui, tiveram seus pecados perdoados por Deus. Você deve estar entre os felizardos, porque esse é o sentido da palavra bem-aventurado, né? Feliz. Você deve estar entre os felizardos a quem Deus justificou. E essa é a razão desta mensagem, da pregação de hoje. Porque na última pregação que nós fizemos no Salmo 40, na semana passada, nós destacamos que você precisa se desintoxicar. Não através de sucos, chás ou shakes, que é o que está na moda, né? Um suco detox, você toma isso aqui, vai desintoxicar o teu fígado, o teu rim, não sei o quê. Toma aquele outro lá, vai desintoxicar não sei o quê. O teu problema não é que o teu corpo está intoxicado. O teu problema é que a tua mente está intoxicada. O teu problema é que a tua alma está intoxicada com os conceitos satânicos, mundanos e carnais do que significa ser feliz. Esse é o teu problema. Então, na semana passada, nós destacamos que você precisa se desintoxicar dos conceitos satânicos, mundanos e carnais de felicidade, e no lugar desses conceitos errados de felicidade, você deve adotar o conceito bíblico de felicidade, o conceito cristão, o conceito que Deus tem do que significa ser feliz, do que significa ser bem-aventurado. E é exatamente que essa é a razão pela qual nós lemos no início o Salmo 40, versículo 4, e então nós lemos o Salmo 32, exatamente porque esses dois salmos falam da bem-aventurança, né? O versículo 4 do Salmo 40, bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os soberbos, nem para aqueles que se diziam na mentira. Na semana passada nós vimos que o verbo hebraico traduzido ali como respeita a nossa Bíblia, ele poderia ser melhor traduzido como se volta para, ou se dirige. É um verbo que diz respeito à mudança de direção. O homem que põe a sua confiança no Senhor, ele não se volta para os soberbos e para aqueles que se diziam na mentira. Ele não dirige a sua vida, ele não conduz a sua vida segundo os soberbos que se desviam na mentira. Esse é o homem feliz. E na pregação de hoje, nós vamos explorar o Salmo 32, porque o Salmo 32 nos diz outras coisas acerca do conceito que Deus tem de bem-aventurança, de felicidade. Para que você não esteja entre aqueles que sofrerão eternamente a ira de Deus, é necessário que você entenda que, segundo a palavra de Deus, a felicidade dos cristãos não é um mero sentimento, não é uma mera emoção. Segundo a palavra de Deus, a felicidade dos cristãos não é mutável, ela não é passível de ser
mudada. O que significa que ela não pode nem ser abalada e tampouco destruída. Segundo a mesma palavra de Deus, segundo o Evangelho, a felicidade dos cristãos não repousa nas suas circunstâncias. Porque esse é o conceito da cultura ao nosso redor, né? A felicidade da pessoa repousa nas suas próprias circunstâncias. Então, quando tudo está bem, ela está feliz, ela está alegre, porque tudo está bem. As circunstâncias daquela pessoa são circunstâncias agradáveis, boas, promissoras. Mas a partir do momento que as coisas começam a dar errado, a felicidade daquela pessoa começa a ser abalada, né? De repente surge uma doença na família. A pessoa já não é mais tão feliz quanto ela era antes. Porque agora há uma doença na família. E obviamente, quando nós falamos de doença, nós não nos referimos a uma gripe, né? Ou a dengue. Não que uma gripe e a dengue não sejam doenças ruins, mas, né, a gente não fica assim tão preocupado. Normalmente, quando a gente fala de doença, é câncer, né? Algo nesse sentido. Surge a doença, a felicidade diminui, porque agora as circunstâncias já não são mais tão promissoras. Ou a pessoa perde o seu emprego e agora ela não tem condições mais de fazer aquilo que ela fazia antes. Do ponto de vista do entretenimento, né? Ela usava o dinheiro dela para se alegrar e agora ela não pode mais, porque agora ela perdeu o emprego. A felicidade começa a ser abalada. E por fim é destruída. Segundo a palavra de Deus, a felicidade dos cristãos não repousa nas circunstâncias deles. A felicidade dos cristãos, segundo a palavra de Deus, repousa em Deus. Bem-aventurado, Salmo 44, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A felicidade do homem que põe a sua confiança no Senhor repousa no Senhor. A felicidade dos cristãos repousa no Deus que, através de Jesus, salva o seu povo. Repousa naquilo que Deus fez para o seu povo através de Jesus. E segundo este mesmo evangelho proclamado por toda a Escritura, você se apropria dessa felicidade por meio da fé. Não poderia ser diferente, né? Todas as coisas, qualquer bênção que nós poderíamos receber da parte de Deus, nós nos apropriamos pela fé dessas bênçãos. Então não poderia ser diferente com relação à felicidade. Você se apropria dessa felicidade por meio da fé no Deus que justifica os pecadores e no Cristo pelo qual os pecadores são justificados. E segundo o Salmo 32, se a tua fé em Deus e em Jesus for uma fé verdadeira, porque aqui nós também nos enganamos, né? Nós pensamos que qualquer fé é válida. Nós pensamos que qualquer sinalização que a pessoa faz para Deus, Deus aceita. Nós pensamos que Deus é extremamente carente, né? Que Deus está à procura de pessoas. Se alguém simplesmente dá uma olhadinha para Deus, Deus já se sente todo lisonjeado e fica, opa, alguém olhou para mim. Alguém sorriu para mim. Ontem eu vi um pedacinho de um vídeo em que um homem, eu não sei se ele é pastor ou não, mas de qualquer forma, ele estava falando do Luciano Huck, de que o Luciano Huck deu testemunho
da sua fé em Deus lá no programa que ele tem na Globo, que eu nunca assisti, né? Acho que fazem 10 anos ou mais que eu não assisto televisão. Então nem sei mais o que está na grade de programação, nem sei mais quais os canais continuam existindo e quais não. Esse homem, irmão nosso, ele estava falando acerca do testemunho que o Luciano Huck deu no seu programa. E eu prestei atenção nas palavras do Luciano Huck, elas não são diferentes do que um católico falaria, ou do que um próprio espírita falaria. Né? Ele tem filhos, um filho dele acho que se acidentou, alguma coisa, teve um problema de saúde, estava no hospital, grave. Eles pediram orações às pessoas e o filho dele se recuperou. Então ele disse, no primeiro programa que ele fez após esse ocorrido, ele, né, o Luciano Huck, disse, eu queria agradecer a Deus, eu queria agradecer as orações das pessoas, mas isso não é diferente do que um católico falaria, né? Do que um espírita falaria. A gente pensa só porque alguém menciona Deus. Se alguém menciona Deus, não, ali nós temos um cristão. Não segundo Jesus, não segundo a Escritura. Porque, por exemplo, em João capítulo 2, vocês não precisam abrir lá, em João capítulo 2, no finalzinho do capítulo, Jesus realiza vários sinais. João capítulo 2, Jesus faz o primeiro sinal, né, relatado no Evangelho de João. Jesus transforma a água em vinho no casamento. E daí no final do capítulo 2, João afirma que Jesus fez outros sinais e muitas pessoas viram os sinais que Jesus realizou e muitas pessoas creram em Jesus. Mas aí o apóstolo João acrescenta um comentário. Embora essas pessoas crescem ou tivessem crido em Jesus, Jesus não cria nelas. Jesus não confiava nelas. Porque Jesus sabia que aquela sinalização que aquelas pessoas fizeram para ele, aquela olhadela que elas deram para Jesus, aquele sorriso que elas deram para Jesus, não era um sorriso de confiança. Não era uma fé verdadeira. Porque depois, eu citei João 2, depois em João 8, Jesus de novo está conversando com os judeus. E daí, João afirma que os judeus que ouviram Jesus creram nele. E aí Jesus continua falando, Jesus se dirige então àqueles que creram nele. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e a verdade... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E daí no final do capítulo, nós percebemos que aquelas pessoas também não haviam crido verdadeiramente em Jesus. Porque Jesus diz para elas, vocês continuam sendo filhos do diabo? A fé de vocês não tem valor nenhum. A fé de vocês não transformou vocês em filhos de Deus. E daí depois Tiago vai falar acerca daquela fé que é morta, aquela fé que é inerte. E ele inclusive diz, olha, tu disse que tu crê em Deus? Grande coisa. Os próprios demônios creem em Deus. Mas isso não significa nada para eles, né? A fé que os demônios têm em Deus não traz nenhum benefício para eles, né? Então, Tiago falando, tu afirmar que tem fé em Deus, não quer dizer nada. Então, voltando aqui. Segundo o Salmo 32, se a tua fé em Deus e em Jesus for verdadeira, 5 práticas serão verdadeiras na tua vida. De Deus você não esconderá os seus pecados, essa é a primeira prática. Se a tua fé em Jesus, em Deus, for verdadeira, de Deus você não esconderá os pecados. Em Deus você se esconderá quando a vida se tornar difícil. De Deus você aprenderá, a Deus você obedecerá
e a Deus você adorará. Ou seja, sendo você verdadeiramente um cristão, a tua felicidade não depende das tuas circunstâncias, mas unicamente de Deus e Jesus. E como Deus e Jesus são imutáveis, inabaláveis e indestrutíveis, a tua felicidade também é inabalável, antes disso, imutável, inabalável e indestrutível. E é exatamente por isso que o título dessa pregação é: seja feliz e alegre, estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Né? Porque nós vamos ler o Salmo 32 à luz do Salmo 40. Seja feliz e alegre, estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. De que modo, você pergunta? Bom, creia no Deus que justifica os pecadores, não escondendo os teus pecados dele, escondendo-se nele, aprendendo com ele, obedecendo-o e adorando. E é exatamente isso que nós veremos nessa pregação. Nessa pregação você também entenderá por que precisa ser justificado por Deus. E você vai ver que, tendo sido justificado por Deus, nada poderá abalar ou destruir a tua felicidade. De modo que você será feliz e alegre, mesmo estando preso no atoleiro de lama. Então, Salmo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Você deve ser um desses bem-aventurados. Um desses felizardos a quem Deus perdoou as transgressões, a quem Deus cobriu os pecados, a quem Deus não imputa a maldade, a quem Deus não imputa a iniquidade. Em vez de maldade, eu vou usar a palavra iniquidade, tá? Que elas têm o mesmo significado, mas eu prefiro a palavra iniquidade, tá? Agora, o que são essas coisas? O que são transgressões? O que são pecados? O que são as iniquidades? E por que as transgressões, pecados e iniquidades precisam ser perdoados, cobertos e descreditados? Descreditado é o antônimo, o contrário de imputado. Tá? Em primeiro lugar, nós devemos entender que essas três palavras, elas são sinônimas. Transgressões, pecados e iniquidades são sinônimas, são palavras sinônimas. Elas se referem à mesma realidade, que nós comumente chamamos de pecado. Elas se referem à realidade do pecado. E sendo palavras sinônimas, elas apresentam diferentes aspectos da realidade do pecado. Sempre quando a gente vai analisar alguma coisa, a gente pode analisar aquilo de diferentes aspectos, de diferentes ângulos. E é exatamente isso que essas palavras fazem. Elas analisam a realidade do pecado, ou elas descrevem a realidade do pecado a partir de diferentes aspectos, diferentes ângulos. A transgressão, por exemplo, é o ato da pessoa que, tendo se rebelado contra Deus, desobedece os seus mandamentos e as suas leis. Transgressão passa a ideia de ultrapassar, de ir além. Havia uma cerca aqui, havia uma limitação, mas a pessoa não respeitou a limitação, ela não respeitou a cerca, ela pulou a cerca. Ela foi além daquele limite estabelecido. Ela transgrediu, ela se rebelou contra Deus e por isso mesmo ela desobedeceu os mandamentos e as leis de Deus. Isso é a transgressão. O pecado é o ato da pessoa que se conduz de forma errada. É o ato da pessoa que age de forma faltosa.
que se torna culpada por ofender a moralidade dos mandamentos e leis de Deus. Isso é o pecado. Já a iniquidade se refere aos atos da pessoa que age com a maldade que se contrapõe à bondade dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são bons. E quando alguém comete a iniquidade, essa pessoa ela está demonstrando que ela prefere a maldade do seu pecado à bondade dos mandamentos de Deus. A partir dessas definições, nós entendemos que essas palavras, transgressão, pecado, iniquidade, se referem a aspectos complementares que resumem a realidade do pecado. E também nós percebemos que essas palavras e os atos descritos por elas se relacionam de modo contraditório à lei e aos mandamentos de Deus. O primeiro porque vai além dos mandamentos de Deus, ultrapassa os mandamentos de Deus. O segundo porque contraria a moralidade dos mandamentos de Deus. E o terceiro porque contraria a bondade dos mandamentos de Deus. Então, para nós simplificarmos, em vez de, ao longo da pregação, usarmos essas três palavras, nós simplesmente vamos falar de pecado. Tá? E quando nós falarmos de pecado, nós estamos nos referindo tanto à transgressão, quanto ao pecado, quanto à iniquidade, maldade, tanto faz. Pecado resume tudo isso, tá? E nós vamos fazer isso sabendo o seguinte: o pecado é definido como a desobediência à lei e aos mandamentos de Deus. Isso é pecado. Qualquer coisa que contraria a lei e os mandamentos de Deus é pecado. E sendo que o pecado é definido dessa forma, algo que contraria a lei e os mandamentos de Deus, é somente Deus que tem a prerrogativa de definir o que é pecado, exatamente porque é Ele que define quais são os mandamentos que constam na sua lei. Por exemplo, se Deus não tivesse incluído na sua lei, não adulterarás, o adultério não seria pecado. Se Deus não tivesse incluído na sua lei o mandamento que ordena não dirás falso testemunho, a mentira não seria pecado. A mentira só é pecado porque Deus incluiu na sua lei o mandamento que diz não dirás falso testemunho. O adultério ou qualquer outro pecado de ordem sexual só é pecado porque Deus incluiu na sua lei o mandamento que diz não adulterarás e assim por diante. Isso quer dizer que toda e qualquer mentira que você falou, que você contou ao longo da vida, é considerada por Deus como um pecado teu. Todo e qualquer pensamento mau que você já teve é contado por Deus como pecado teu. E nós poderíamos continuar repetindo isso com relação a todos os mandamentos que constam na lei de Deus. Você é culpado de desobedecer todos os mandamentos da lei de Deus. Você é culpado de desobedecer todos os mandamentos da lei de Deus, porque Tiago afirma que a desobediência de um único mandamento equivale à desobediência de todos. É exatamente essa a razão pela qual todos necessitamos do perdão de Deus. Porque ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: ah, mas eu não sou tão mal quanto aquela pessoa.
E de repente, do ponto de vista humano, realmente aquela pessoa não é tão má assim, né? A gente pode considerar, por exemplo, um pai de família não cristão, mas que é um cara respeitável e honrado, né? O cara não trai a sua esposa, o cara é um homem trabalhador, sustenta a sua família, cuida da sua família, paga os seus impostos. Certamente esse homem é muito melhor do que um ladrão, um assassino, um estuprador, né? Do ponto de vista humano. Então, realmente, ele não é tão mau tão mal quanto os ladrões, assassinos e estupradores. Mas ele não pode jogar isso no rosto de Deus. Ele não pode dizer, eu não sou tão mal quanto essas outras pessoas aqui. Ele não pode fazer isso porque o menor pecado que ele cometeu na sua vida, e ele cometeu vários e vários pecados, mas o menor pecado que ele cometeu na sua vida implica o cometimento de todos os demais pecados proibidos na lei de Deus. Porque quem desobedece um mandamento é culpado de ter desobedecido todos os mandamentos, afirma Tiago. E isso é assim porque a lei de Deus é um todo que não pode ser dividido. A lei de Deus é algo que não pode ser dividido, não pode ser compartimentalizado. Não sei se está certa essa palavra, mas igual vou deixar assim. Ela não pode ser dividida em compartimentos. A lei de Deus é um todo, porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. E o caráter de Deus não pode ser dividido, porque Deus não pode ser dividido. Deus é indivisível. E se Deus é indivisível, a sua lei também é indivisível, porque a sua lei demonstra quem Deus é no seu caráter. Então, todos precisamos do perdão de Deus, exatamente porque todos somos culpados, de uma forma ou de outra, de termos desobedecido toda a lei de Deus. E da mesma forma que Davi usa 3 palavras distintas para se referir ao pecado, ele também usa 3 expressões diferentes para falar do perdão de Deus. A palavra hebraica traduzida no versículo 1 como perdão significa literalmente carregar. Por essa palavra, o pecado é visto como um fardo que, mesmo sendo pesado, deve ser carregado. A segunda palavra para o perdão, que também aparece no versículo 1, tem o sentido de cobrir, né? E cujo pecado é coberto. Aqui o pecado é visto como uma mancha que deve ser coberta, uma mancha que deve ser escondida. Por fim, no versículo 2, nós temos a terceira palavra para perdão, que é, nós lemos aqui, imputar, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa. Nós temos a palavra imputar, antecedida pelo advérbio de negação, não. O que significa imputar? Bom, o verbo no hebraico aqui, e também na Septuaginta, que mais tarde seria citada por Paulo lá em Romanos 4, esses 2 verbos, o hebraico e o grego, eles eram usados no mundo das finanças. Eles eram usados no mundo da contabilidade na época. E eles têm o sentido de creditar algo à conta de alguém. Então, se alguém fizer um Pix para você no valor de R$100, o que essa pessoa está fazendo? Ela está creditando a você R$100. Em outras palavras, ela está imputando a você R$100. Deste modo, a negação de imputar, o contrário de imputar, é descreditar. Né? Eu faço um Pix para alguém, eu estou creditando aquele valor àquela pessoa.
E tem o descrédito também. Esse é o sentido de não ter o pecado, não ter a maldade, não ter a iniquidade imputada. É Deus não creditar o pecado àquela pessoa. A pessoa cometeu o pecado, mas Deus não acredita aquele pecado na conta daquela pessoa. Então, se nós vamos ler o versículo 2, tendo esse entendimento, nós o leríamos dessa forma: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não acredita maldade, ou ainda, feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A pessoa cometeu a iniquidade, mas Deus não atribui a iniquidade cometida àquela pessoa. Por esta palavra, o pecado é visto como uma dívida. Uma dívida que, se não for paga, se não for perdoada, desculpe, ela deverá ser paga. Todos são pecadores diante de Deus, todos são pecadores contra Deus, o que significa que o pecado pesa sobre todos. O pecado, né, a primeira palavra para perdão ali, um fardo a ser carregado, o pecado pesa sobre todos, o pecado mancha a todos e o pecado endivida a todos, inclusive você. E a maldição do pecado é que você terá que carregar por toda a eternidade o peso dos teus pecados. E este peso é multiplicado a cada novo pecado que você comete. A maldição do pecado é que você terá que trazer em si, por toda a eternidade, a mancha do pecado. Uma mancha que desfigura o restante de humanidade que te sobra. E essa mancha aumenta e te desfigura ainda mais a cada novo pecado que você comete. A maldição do pecado é que você padecerá eternamente no inferno com a dívida do pecado, uma dívida para com Deus, uma dívida impagável que você jamais conseguirá quitar. E essa dívida impagável aumenta exponencialmente a cada novo pecado que você comete. Né? Como é um gráfico de uma exponencial? É assim, né? Ele começa aqui devagarzinho, mas daqui a pouco, ele tende ao infinito. Essa dívida cresce exponencialmente a cada novo pecado que você comete. Mas quais são as boas novas pregadas por Davi aqui no Salmo 32, que são motivo, segundo Davi, de bem-aventurança e felicidade? O que o evangelho pregado por Davi no Salmo 32 te informa? O evangelho aqui no Salmo 32 te notifica que Deus, na sua misericórdia e graça, perdoa os pecados de certas pessoas, não todas as pessoas, certas pessoas, a quem Davi denomina bem-aventurados, felizes. E é entre esses bem-aventurados que você deve estar. É entre esses felizardos que você deve estar, a quem Deus perdoou. Mas como você poderá ter a certeza de que está entre os bem-aventurados a quem Deus perdoou? Como você pode ter certeza? Que aquele peso que você tinha que carregar não existe mais. Como você pode ter certeza de que aquela mancha que te desfigurava foi limpa? Como você pode ter certeza que aquela dívida que você tinha foi paga? Antes de nós respondermos a essa pergunta, nós devemos dar um passo atrás e responder uma pergunta anterior a essa e mais fundamental. A pergunta é: como é possível que Deus perdoe pecadores? Como é possível que Deus perdoe pecadores? Essa pergunta é importante e é fundamental
Exatamente porque Deus é um juiz justo. E um juiz justo não pode simplesmente perdoar pecados, né? Um juiz justo não pode simplesmente perdoar crimes. Imagine você um juiz que tem um dever de julgar justamente, julgar segundo as leis, condenando aqueles que são comprovadamente culpados e inocentando aqueles que comprovadamente são inocentes. Imagine você se esse juiz simplesmente descartasse todas as provas. A polícia fez a investigação, o Ministério Público fez a investigação, ajuntou todas as provas, essas provas são apresentadas diante do juiz do tribunal, e esse juiz simplesmente diz: quer saber? Eu não vou aceitar nenhuma dessas provas. Eu vou desconsiderar todas essas provas e eu vou inocentar o réu. Este juiz é um juiz injusto, imoral, corrupto. E Deus é um justo juiz. Ele não pode fazer isso. Ele não pode descartar provas. Ele não pode desconsiderar provas. Então, como é possível que Deus perdoe o pecado ou os pecados de certas pessoas, declarando essas pessoas justas e inocentes, quando de fato elas são culpadas de todos os pecados por elas cometidos? E o próprio Deus sabe que elas são culpadas, porque Deus conhece os pecados delas. Como Deus poderia perdoar pecadores? Será que Deus é como esse juiz injusto, imoral e corrupto, que ignora provas, que descarta as evidências? Não, Deus não ignora os nossos pecados, pelo contrário. Ele faz com que outro pague no nosso lugar a penalidade dos nossos pecados. Ele faz com que Jesus pague no nosso lugar a penalidade dos nossos pecados. E daí o problema aumenta, né? Porque pior do que um juiz que diz: eu vou descartar essas provas, pode ir embora, tá tudo tranquilo, tu é inocente. Pior do que isso é um juiz que pega alguém que está assistindo o julgamento no tribunal e diz: tu vai pagar no lugar dele. Ele é culpado, mas eu não vou condenar ele à prisão. Tu vai ir para a prisão no lugar dele. Ou então a gente pode pensar, no Brasil nós não temos pena de morte, né? Mas nos estados americanos, onde há pena de morte, o juiz poderia dizer: tu vai para o corredor da morte, no lugar dele. Ele é culpado, mas é tu que eu vou condenar. É um juiz mais corrupto ainda, né? Porque agora ele está condenando um inocente no lugar do culpado. Ocorre que não é injusto Deus fazer isso, porque desde o início da criação, e na verdade desde a eternidade passada, Deus sempre trabalhou com um conceito de representação federal. A doutrina da representação federal ensina que Deus sempre toma um indivíduo como representante federal de todo o grupo ao qual aquele indivíduo pertence. Então Adão, como primeiro homem, como pai da humanidade, foi escolhido por Deus como o primeiro representante federal da humanidade. Isso quer dizer que se Adão tivesse obedecido a Deus, não apenas ele, mas toda a humanidade teria recebido a vida eterna mediada pela árvore da vida. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Adão pecou contra Deus, Adão se rebelou contra Deus, Adão atentou contra a moralidade, a bondade do mandamento que Deus lhe deu, e por isso não apenas ele, mas toda a humanidade ficou sujeita ao pecado e à maldição e à ira de Deus. Por isso,
foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem, como nós, para que ele, Jesus, sendo participante da nossa humanidade, fosse escolhido por Deus como o segundo e último Adão, como o segundo e último representante federal da humanidade, para que a sua obediência ativa e perfeita à lei de Deus fosse creditada a nós. E para que, pela sua obediência passiva na cruz, os nossos pecados fossem creditados a Ele. De modo que nele nós recebemos tanto o perdão dos pecados, como também a própria justiça que pertence a Ele. Há uma troca. Os meus pecados são creditados a Jesus e a justiça de Jesus é creditada a mim. E Deus trabalha com esse conceito de representação federal, como nós afirmamos antes, desde a eternidade passada, porque Paulo, em Efésios, afirma que aqueles que recebem a bênção do perdão dos pecados, da justificação, eles foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Há muita controvérsia sobre a questão de eleição, predestinação, calvinismo versus arminianismo. Paulo diz que aqueles que são salvos, aqueles que têm os seus pecados perdoados, aqueles que são justificados por Deus, eles foram eleitos, mas eles não foram simplesmente eleitos. Eles foram eleitos em Cristo. Ou seja, Jesus é o supremo, o eleito supremo de Deus. E é em Jesus que todos os demais que vão receber a salvação são eleitos. Em Adão, Deus colocou toda a humanidade debaixo do pecado para que em Jesus ele usasse de misericórdia para com todos. Paulo afirma isso. Logo, não há injustiça da parte de Deus em fazer com que o seu próprio Filho pagasse pelos nossos pecados. E é exatamente desse modo que ele perdoa os pecadores sem se tornar um juiz injusto. E Paulo argumenta dessa forma lá em Romanos 3. Deus é tanto justo como justificador. E agora sim, então podemos voltar à pergunta original. Como você pode ter a certeza de que está entre esses felizardos a quem Deus perdoou, a quem Deus justificou? A resposta é simples. Através da fé no Deus que justifica os pecadores e naquele que viveu uma vida perfeita e justa e morreu no teu lugar para comprar para você esse perdão e essa justificação. Você tem certeza de que está entre os felizardos? Pela fé que você tem em Deus e Jesus. É através da fé em Deus e em Jesus que você é declarado por Deus inocente de todos os pecados. Deus, no seu tribunal, olha para ti, ele vê todos os teus pecados, mas ele também olha para Jesus. E ele diz, por causa de Jesus, tu és inocente, tu és justo, foste justificado. É exatamente dessa forma que Paulo argumenta em Romanos 4. Quando ele cita exatamente o Salmo 32 aqui. Que diremos sobre Adão, nosso pai segundo a carne? O que ele alcançou? Porque se ele foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida, né? Imagina só, você tem um trabalho. Você cumpriu o trabalho.
Você realizou aquilo que deveria de fazer. Quando o teu patrão te paga, ele não está te fazendo um favor. Não, ele está pagando uma dívida, né? Você trabalhou e você fez um bom trabalho. O salário, agora ele tem essa dívida que ele tem que pagar para você, né? Então, olha, é assim que Paulo está argumentando. O salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, não é atribuído como graça, mas como dívida, né? O patrão tem uma dívida, ele tem que te pagar o salário. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, da felicidade do homem, a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Você pode ter a certeza de que está entre os bem-aventurados e felizardos, a quem Deus perdoou a dívida dos pecados e a quem Deus declarou justo. Você tem essa certeza caso você desconfie de você completamente e confie única e plenamente em Deus e em Jesus. Você deve desconfiar de você. Não é meramente crer em Deus, não é meramente crer em Jesus. A fé verdadeira crê em Deus desconfiando de si próprio. A fé verdadeira crê em Jesus desconfiando de si próprio. Se a pessoa crê em Deus, mas ela diz: mas também eu sou melhor do que os outros, né? Ela diz que crê em Deus, ela diz que crê em Jesus, mas ela continua acreditando em si mesma. É como aquele fariseu que foi até o templo orar. Ele diz: Deus, eu rendo graças ao Senhor porque eu não sou como os demais homens pecadores. Eu sou melhor do que eles. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu não sou como esse publicano aqui. Eu nem sei o que esse publicano está fazendo aqui orando, porque ele é pecador. Ele não merece estar na tua presença. O fariseu afirmava crer em Jesus, mas na verdade ele acreditava em si mesmo. Já o publicano deixou de acreditar em si mesmo para acreditar unicamente em Deus. Não é aquilo que você faz que te alcança o perdão dos pecados, mas aquilo que Deus em Jesus fez por você. É isso que te garante perdão dos pecados, é isso que te garante a justificação. Que em você não haja o dolo e o engano de que você ainda pode fazer algo a favor do próprio perdão e da própria justificação, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Você quer estar entre os bem-aventurados e felizardos a quem Deus perdoa os pecados? Você quer estar entre aqueles que ouvem de Deus no seu tribunal o veredito justo? Foi justificado. Vá em paz, a tua fé te salvou. Se você quer estar entre estes, creia no Deus que justifica os pecadores e no Cristo pelo qual os pecadores são justificados. E crendo neste Deus, você recebe essa bem-aventurança. Você recebe essa felicidade que é imutável,
que é inabalável, que é indestrutível. Porque ainda que você fique preso no atoleiro de lama, ninguém poderá desfazer do veredito que Deus pronunciou no seu tribunal. Ninguém poderá comparecer diante de Deus no tribunal e te acusar, porque foi Jesus que morreu, ou antes ressuscitou, para que você fosse perdoado, salvo, justificado. Crendo no Deus que justifica os pecadores e no Cristo pelo qual ele efetuou essa justificação, você experimentará essa felicidade imutável, inabalável e indestrutível, de modo que você será feliz, mesmo estando preso no atoleiro de lama. Mas agora, tá bom, você tem a certeza de que está entre os felizardos em função da tua fé. Mas como você pode ter a certeza de que a tua fé em Deus, em Jesus, é uma fé legítima e verdadeira? Porque antes nós afirmamos que não é toda fé que é legítima e verdadeira. Como você pode ter a certeza de que a tua fé é verdadeira, é legítima? Bom, se a tua fé em Deus, em Jesus for verdadeira, 5 práticas serão verdadeiras na tua vida, conforme nós afirmamos na introdução. De Deus você não esconderá os seus pecados. Em Deus você se esconderá quando a vida se tornar difícil. De Deus você aprenderá. A Deus você obedecerá e a Deus você adorará. E é isso que nós observaremos no restante do Salmo 32. Então agora, Salmo 32, versículos 3 até o 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A primeira prática que garante a veracidade e a validade da tua fé em Deus, em Jesus, e que por essa fé você foi perdoado e justificado, é que você jamais esconderá de Deus os pecados. Ou seja, você não vai imitar a Adão e Eva. Adão e Eva, ao se esconderem de Deus, eles estavam de fato escondendo de Deus os seus pecados. Eles estavam tentando esconder. Porque ninguém de fato pode esconder os seus pecados de Deus. Eles estavam tentando esconder os seus próprios pecados de Deus. Aqui, nesses versos, você observa que a verdadeira fé em Deus, em Jesus, te leva ao verdadeiro arrependimento e confissão de pecados. Davi afirma que ele tentou se esconder de Deus, assim como Adão e Eva. Ele tentou esconder os seus pecados de Deus, assim como Adão e Eva. Ele guardou o silêncio. Ele não quis confessar a Deus o seu pecado. Ele não quis dar a mão, o braço a torcer para Deus. Ele não quis aceitar que Deus estivesse certo. Ele guardou o silêncio. Ele pecou e ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse cometido pecado algum. Ele pecou e ele guardou o silêncio. Não quis se arrepender, não quis confessar os seus pecados. E Davi afirma que Deus o disciplinou, Davi não usa essa expressão aqui, mas é isso que Deus está fazendo. Deus disciplina Davi e Deus o disciplinou com uma ou mais doenças. A partir dessas palavras de Davi aqui, nós podemos perceber que Davi está falando aqui de
uma ou mais doenças que afetaram o seu corpo, o seu organismo. Davi afirma que a mão de Deus pesou sobre ele. Deus está usando uma ou mais doenças para disciplinar a Davi. Isso significa que todas as doenças que nós enfrentamos, todas as aflições que nós sofremos, é Deus nos disciplinando? Não necessariamente. Mas ao mesmo tempo, a gente jamais pode desconsiderar essa possibilidade. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos incentiva a que nos autoavaliemos. A palavra de Deus sempre nos ordena que nós avaliemos as nossas vidas à luz da Escritura. Especialmente, não apenas, mas especialmente quando enfrentamos circunstâncias desfavoráveis. Sejam essas circunstâncias alguma doença ou qualquer outra circunstância difícil. O escritor de Hebreus afirma que Deus disciplina os seus filhos para sermos feitos participantes da sua santidade, para que, perseverando, vivamos eternamente com Ele. Davi foi disciplinado por Deus e Davi caiu em si. Davi arrepende-se do seu pecado e Davi confessa o seu pecado a Deus. E Deus perdoa o pecado de Davi, né? Versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi confessa, Davi se arrepende, Davi confessa, Deus o perdoa, e a pressuposição do texto aqui é que o arrependimento e a confissão, seguido pelo perdão divino, pôs fim à doença de Davi, pôs fim à disciplina de Deus. Não é que Deus tenha aceitado o arrependimento de Davi e a sua confissão como obras meritórias, dignas do seu perdão. Não, não é este o caso. Porque nós afirmamos antes que a única obra meritória pela qual podemos receber o perdão dos pecados é a obra que Jesus efetuou. O arrependimento e a confissão são frutos da verdadeira fé daqueles que creem em Deus e em Jesus. Daqueles a quem Deus tornou bem-aventurados por lhes ter perdoado os pecados. A fé de Davi, essa própria fé sendo um dom de Deus, segundo Paulo em Efésios 2, foi a fé de Davi no Deus que justifica os pecadores que o levou ao arrependimento e à confissão. Se Davi não cresce no Deus que perdoa os pecadores, ele não confessaria o pecado. Mas ele cria no Deus que perdoa os pecadores e por isso mesmo, tendo caído em si, ele se arrepende e ele confessa. Da mesma forma você, sendo a tua fé em Deus e em Jesus verdadeira, você necessariamente se arrependerá dos pecados por você cometidos. Talvez você, assim como Davi, passe por momentos de rebeldia e rebelião. Talvez você passe por momentos em que você vai tentar esconder de Deus o pecado. Você pecou e você vai agir como se nada de estranho houvesse acontecido. Você vai se calar. Mas se a tua fé em Deus e em Jesus é verdadeira, você não vai se calar para sempre. Vai haver um momento em que você vai cair em si e você vai se arrepender e você vai confessar. Mas o que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente, mudança de pensamento. Quando você se arrepende, você está dizendo para Deus que até aquele momento você não via nada de errado naquele pecado.
Até aquele momento, você não via nada de moral naquele pecado e você não via nenhum problema em cometer aquele pecado. Você só não gostava quando alguém cometia esse pecado contra você, mas você não via nenhum problema em cometer esse pecado contra outras pessoas. É mais ou menos como num seriado de comédia que eu vi há um tempo atrás. Um personagem está falando com alguém e ele diz: olha, eu nunca menti para ti, né? Então eu não quero que tu minta para mim. Daí a pessoa responde: não, tu já mentiu para mim, sim. Ele disse: sim, mas eu não quero que você minta para mim. Eu menti para ti, mas eu não quero que você minta para mim. Quer dizer, as pessoas não têm nenhum problema em cometer pecado. Elas não veem nenhum mal, nada de moral. Elas só não gostam quando aquele pecado é cometido contra elas. Né? Agora, quando você se arrepende, você está dizendo para Deus: olha, até agora eu não via nada de errado. Até agora eu não via nada de moral. Eu não achava que isso aqui fosse mal, errado e imoral. E eu não via nenhum problema em fazer isso. Mas a partir de agora eu concordo com o Senhor. Que isso aqui é mal. Isso aqui é errado. Isso aqui é imoral. A partir de agora eu concordo com o Senhor. Isso é arrependimento. Você está mudando de mente, você está mudando de opinião, você está mudando de... Os teus conceitos estão sendo alterados. Quando você se arrepende e confessa os pecados a Deus, você deixa de procurar desculpas para o pecado. Porque é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Eu cometi isso aqui, mas você tem que entender a minha situação, né? Olha só. A minha situação é essa, então meio que dá para entender por que eu fiz isso, né? Quando você realmente se arrepende e confessa, você não procura mais desculpas para o pecado e tampouco tenta se justificar diante de Deus por ter cometido o pecado. Porque quem tenta se justificar diante de Deus rejeita a justificação que só Deus pode conceder. Porque Deus só justifica aqueles que não tentam se justificar diante dele. Se alguém chega diante de Deus e tenta explicar para Deus por que no caso, no seu caso é algo especial e o pecado dela não é tão mal assim por causa das suas circunstâncias, Deus, não, eu não vou te justificar. Quem tenta se justificar, rejeita a justificação de Deus. E a consequência prática do arrependimento e confissão de pecados é dupla. Você vai restituir todo o mal feito e você vai se esforçar para não pecar contra Deus. O que é restituir? Restituir é se esforçar ao máximo para desfazer o mal que você causou. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o pecado que você cometeu foi roubo. Você tomou algo que pertencia a alguém. Você privou aquela pessoa dos seus bens, do seu dinheiro. Você não pode simplesmente chegar nessa pessoa e dizer: olha, o que eu fiz foi errado, eu não devia ter feito, eu quero pedir o teu perdão. Você não pode simplesmente fazer isso, né? Você tem que devolver para a pessoa aquilo que você tirou dela. Porque, do contrário, que arrependimento é esse? Né? Você está dizendo que não deveria ter feito, mas você continua usufruindo do fruto do roubo. Não, você tem que, tá aqui o que eu tomei de ti, tá? Foi errado, eu não devia ter feito isso, eu estou te devolvendo. E segundo a lei de Deus, na verdade, além de devolver aquilo que foi tomado, você deveria de colocar um valor a mais pelos problemas que você causou àquela pessoa. É isso que a lei de Deus afirma.
Existe uma multa em cima do valor que foi roubado. Zaqueu, no Evangelho de Lucas, é um bom exemplo do arrependimento que se mostra pelo desejo e esforço de fazer restituição, né? Zaqueu fazia exatamente isso. Ele era um cobrador de impostos e ele cobrava a mais. Ele roubava das pessoas. E quando ele se encontra com Jesus, ele diz: olha, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e em tudo aquilo que eu prejudiquei as pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, se eu roubei 10% do valor que a pessoa devia no imposto, né? Eu deveria ter cobrado 100% do imposto, mas eu cobrei 110%. Eu vou devolver quadruplicado isso. Eu não vou devolver apenas aquilo que eu cobrei a mais. Eu vou quadruplicar aquilo que eu cobrei a mais e eu vou dar isso para aquela pessoa. O Zaqueu é um bom exemplo de arrependimento. Porque ele, de fato, ele quer restituir. Ele quer desfazer todo o mal que ele causou na vida das pessoas. A primeira consequência prática do arrependimento é a restituição. E a segunda é o esforço para abandonar a prática do pecado. Porque não faz sentido você dizer que está arrependido. Não faz sentido você desfazer o mal cometido e continuar cometendo o mesmo ou outros pecados. Né? Não faz sentido isso. Então a segunda consequência é um esforço para abandonar a prática do pecado. Não esconda os teus pecados do Deus que justifica os pecadores. Porque se você esconder, como você será justificado se você está tentando esconder de Deus os pecados dos quais você deve ser perdoado? De fato, você não está escondendo de Deus, mas você está tentando esconder de Deus, e quando você tenta esconder de Deus, você demonstra que não está verdadeiramente arrependido, você demonstra que não considera aqueles pecados sendo maus e errados, você considera que Jesus não precisaria ter morrido em teu lugar, porque afinal de contas, qual é a maldade de uma mentirinha? Qual é a maldade de um engano? Qual é a maldade de um roubozinho aqui? A pessoa ela tem muitos bens, ela nem vai sentir a falta disso aqui. Porque é isso que muitas vezes as pessoas usam para justificar os seus pecados, né? Essa pessoa aqui, olha só, olha quanto essa pessoa tem. Eu vou pegar só isso aqui, a pessoa nem vai perceber que sumiu. Nem vai perceber que foi roubada, ela tem tanto. Não esconda os teus pecados do Deus que justifica os pecadores. Arrependa-se dos teus pecados, confesse esses pecados como pecados a Deus, não tente encontrar uma justificativa, uma desculpa. Desfaça todo o mal que você causou aos outros, ou pelo menos faça aquilo que está ao teu alcance, né? Porque às vezes o mal causado não pode ser desfeito de forma total, né? A gente pode imaginar, por exemplo, se eu conto uma mentira acerca de alguém, né? E daí eu conto para essa pessoa vai espalhando para outros, né? Daqui a pouco tem 100 pessoas que conhecem aquela mentira, mas na verdade eu perdi o controle da mentira porque eu só contei para 3 ou 4. E essas 3 ou 4 espalharam para as demais pessoas. Quer dizer, dificilmente eu vou conseguir encontrar essas outras 100 pessoas
para quem foi contada a mentira? Né? Eu deveria pelo menos me esforçar, eu deveria de chegar nas pessoas para quem eu menti diretamente, né, e dizer, tá bom, tu contou isso para alguém? Ah, eu contei. Tá, então me diz aí para quem tu contou. Então eu anoto e eu procuro essas pessoas. O problema é que provavelmente essas pessoas também terão contado para outras pessoas, né? Então se torna, é por isso que o pessoal usa a seguinte ilustração, né? Tu falar mal de alguém é como tu subir num prédio alto e abrir um travesseiro de penas, né? Tu nunca mais vai conseguir recolher todas as penas, mas você tem que se esforçar para tentar recolher todas as penas, fazer o máximo para desfazer o mal causado. Deste modo, você vai se assegurar que a fé que você diz ter em Deus, em Jesus, é uma fé verdadeira, uma fé legítima. Não faça como fizeram Adão e Eva quando eles pecaram contra Deus. Faça como Davi. Apresente os teus pecados a Deus com confissão e arrependimento verdadeiro. Não esconda os teus pecados, o Deus que perdoa e justifica os pecadores. E nós estamos tratando disso no contexto do Salmo 40. Né? Ser feliz e ser alegre, mesmo estando preso no meio do atoleiro de lama. E sendo que você não deve esconder os teus pecados do Deus que justifica os pecadores, é em Deus que você deve esconder-se quando a vida se torna difícil. Versículos 6 e 7. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Davi afirma que diante da realidade maravilhosa do perdão dos pecados, todo aquele que é santo, todo aquele que recebeu de Deus o perdão dos pecados, orará a Deus a tempo de poder achá-lo. Especialmente quando as águas das tribulações e aflições tentam carregá-lo para longe de Deus. Santo aqui não é aquela pessoa que nunca cometeu pecado, porque essa pessoa não existe, com exceção de Jesus, né? Santo aqui é aquele pecador que foi perdoado por Deus, que foi justificado por Deus, que confessou os seus pecados a Deus, que abandonou a prática dos pecados pela mesma graça divina que o perdoou. Exatamente por isso, por ter sido perdoado, que esse santo, ele tem a confiança de se achegar a Deus em oração. Ele tem a confiança de se achegar a Deus em oração porque ele foi perdoado. Aquele que não se esconde, ou melhor, aquele que não esconde de Deus os seus pecados, esconde-se em Deus quando a vida se torna difícil. Esconde-se em Deus para se ver livre das tribulações e circunstâncias que dificultam a sua vida. Davi afirma que Deus é o lugar onde ele, Davi, se esconde. Deus é aquele que protege Davi no meio da angústia, com alegres canções de livramento. Em pregações passadas, nós afirmamos que Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos. Ou então ele não é Salvador de forma alguma. Não faz sentido eu buscar a salvação dos meus pecados em Deus, mas buscar a salvação das tribulações em outro que não seja o mesmo Deus que me salvou dos pecados. Ou Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos da vida, ou ele não é Salvador de forma alguma. E é exatamente a isso que Davi se refere nesses versos. Aquele que experimentou a maravilhosa salvação de Deus no perdão dos seus pecados, também buscará em Deus a salvação e o livramento de todas as demais coisas. Então a segunda prática que sinaliza
a validade, a veracidade da tua fé em Deus, em Jesus, é que por esta fé você se recusa a buscar no pecado a salvação das suas angústias. Porque é isso que as pessoas fazem. Essas são as únicas duas opções. Ou a pessoa busca a salvação das suas angústias em Deus, ou então no pecado. Essas são as únicas opções. Ou em Deus, ou no pecado. É exatamente por isso, nós estamos em domingo, nós estamos vendo a parábola do semeador, né? Aquele que foi semeado em solo rochoso, ele se desvia porque ele está buscando a solução dos seus problemas, a salvação das suas circunstâncias no pecado. É isso que ele faz. Ele aparentemente creu em Jesus para o perdão dos seus pecados, para a sua salvação eterna, mas quando chega a dificuldade, quando chega o sofrimento, quando chega a perseguição, quando chega a angústia, essa pessoa não busca em Deus a salvação. Ela busca no pecado. Em vez de se esconder no pecado, você se esconderá no Deus que perdoou os teus pecados e te justificou. Mas o que é esconder-se em Deus? O que significa esconder-se em Deus? Segundo Davi aqui, é orar a Deus a tempo de poder achá-lo. Para que ele te preserve no meio da angústia e não permita que as águas da aflição te arrastem para longe dele e te afoguem. Orar a Deus a tempo de poder achá-lo. Quando a água está no teu pescoço já, você perdeu o momento certo de achar a Deus, né? Não que não adiante mais orar. Se a água está no teu pescoço e até agora a água estava no teu joelho e você não orou a Deus. A água estava na cintura, você não orou a Deus. A água estava na altura do teu peito, você não orou a Deus. Agora a água está no teu pescoço. Você deveria ter começado a orar a Deus quando você viu a água entrando na casa. Né? Orar a Deus a tempo de poder achá-lo. Com isso eu não estou dizendo que se a água já está no pescoço, você não deve orar a Deus. Não, ore a Deus. Confesse a Deus e diga, eu deveria ter começado a orar mais cedo. Confesse a Deus o pecado. E ore a Deus. Mas orar a Deus a tempo de poder achá-lo é isso. É não esperar a água chegar no pescoço. É não esperar você estar pendurado na forca. O momento de orar a Deus é quando você percebe o pessoal construindo a forca na qual você vai ser enforcado. É ali que você deve começar a orar a Deus. Não é quando estão te carregando para te enforcar. Você deve usar a sabedoria de Deus para prever os problemas e as circunstâncias adversas que podem acontecer com você. Você não deve simplesmente esperar o problema acontecer para então começar a orar a Deus. Não. Considere a possibilidade do problema ocorrer e então comece a orar antes mesmo do problema ocorrer. Assim como você busca em Deus o socorro com relação ao perdão dos pecados, você deve buscar em Deus a salvação e o livramento em todas as demais circunstâncias da vida. Esconda-se no Deus que perdoa e justifica os pecadores. Essa é a segunda prática. A terceira prática, pela qual você vai determinar se a tua fé em Jesus e em Deus é verdadeira ou não, é que você aprende com Deus que justifica os pecadores. Versículos 8 e 9. Aqui é Deus falando, né? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti.
O Deus que perdoa e justifica os pecadores, ele não apenas se preocupa em resolver o problema. Deus quer evitar o problema. Ele quer te instruir e te ensinar de modo que você não precise tanto vir até Ele para confessar os pecados. Ele quer te instruir e te ensinar para que você não precise tanto se arrepender. Porque conforme nós veremos nas próximas pregações que faremos no Salmo 40, Deus não tem tanto prazer em sacrifícios que são feitos a favor da remissão dos pecados. O maior prazer de Deus está em que se obedeça a Ele, né? Isso aqui eu estou citando Samuel, mas é exatamente isso que o Salmo 40 afirma. Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A pessoa que se deleita em fazer a vontade de Deus, ela não precisa confessar tantos pecados a Deus, né? Porque ela se deleita em fazer a vontade de Deus. Ela se deleita em obedecer a Deus. Isso quer dizer que ela terá menos pecados para confessar a Deus do que aquele que não tem prazer em obedecer à lei de Deus. Então, Deus quer resolver, Deus quer evitar o problema. Deus te perdoou, Deus te justificou, e agora Deus quer te instruir e te ensinar para que você não precise ir tanto a Ele para pedir perdão pelos pecados. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Deus vai ensinar o caminho que você deve seguir. Em pregações passadas, nós afirmamos que a Bíblia comumente usa a figura do andar e do caminho como uma metáfora para o estilo de vida de uma pessoa, né? Ou um estilo de vida que deve ser seguido, ou um estilo de vida que deve ser evitado. Como Deus nos ensina o caminho que devemos seguir, como Deus nos ensina o estilo de vida que devemos viver. Ele nos ensina por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Ele diz, faça isso, não faça aquilo. E quando Deus nos instrui por meio da sua palavra, como devemos viver, Ele de fato, Ele está interessado em nós. Ele está interessado no nosso aprendizado e no nosso progresso na obediência a Ele. É por isso que no final do versículo 8, nós lemos Deus dizendo, guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos de Deus aqui, eles não estão abertos para pegar alguém no flagra. Eu vi o pecado que tu cometeu. Não, aqui os olhos de Deus estão abertos porque Ele está interessado no progresso dos seus filhos. Ele está guiando os seus filhos com os seus olhos. É mais ou menos como o pai e a mãe, né? Tem o seu filho que já está um pouquinho mais crescido. E daí o pai e a mãe ensinaram para a criança que ela sempre deve olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. E agora os pais vão deixar a criança atravessar a rua pela primeira vez sozinho. Mas eles não ficam distraídos, né? O que os pais fazem? Eles observam o seu filho olhando para os dois lados, mas eles também olham para os dois lados. Eles estão guiando os seus filhos com o seu olhar. Eles estão deixando o seu filho pela primeira vez fazer algo sozinho, mas eles estão cuidando.
Eles estão observando. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus está interessado na obediência dos seus filhos, daqueles a quem Ele perdoou, daqueles a quem Ele justificou, exatamente porque Ele sabe que não existe nada melhor para nós do que a nossa obediência a Ele. Exatamente porque a lei de Deus é como que uma cerca que nos protege, que nos guarda contra o precipício que está logo ali adiante. Deus sabe que o pecado, no final das contas, trará infelicidade. E Deus não quer pessoas infelizes. Deus quer pessoas felizes. Então, Deus está interessado na obediência dos seus filhos exatamente por causa disso. Em seguida, nós somos comandados a não sermos nem como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, e por isso mesmo, por não ter entendimento, são guiados e controlados com rédeas e freios. A interpretação comum que se dá desse versículo aqui é que o cavalo ele é mais agitado, né? Então, ele tem a tendência de se precipitar. Já a mula, ela é mais tranquilona. E ela acaba empacando. O cavalo se precipita e a mula não vai. Mas eu acho que não é isso que Davi está tratando aqui. Não é essa interpretação que devemos fazer dessas imagens. A chave para entendermos o versículo 8 está na explicação de que nem o cavalo, nem a mula possuem entendimento. Nem o cavalo e nem a mula sabem para onde devem ir e quando devem ir e de que modo devem ir. E por isso mesmo eles devem ser guiados com freios e rédeas. O cavalo não sabe que logo adiante ele deve parar. Então o cavaleiro deve usar o freio para, segurar o cavalo. Ou então deve usar a rédea para fazer o cavalo virar à esquerda ou virar à direita. Por quê? Porque nem o cavalo nem a mula têm entendimento, eles não sabem de nada. Deus quer que nós amadureçamos e tenhamos entendimento para sabermos exatamente o que devemos fazer em todas as circunstâncias. Deus não quer que nós sejamos como cavalos e mulas, que são guiados com freio e rédea. Não, Ele quer que nós tenhamos entendimento. Ele quer que nós saibamos o que deve ser feito. Em qualquer circunstância dada, em qualquer ocorrência, Deus quer que nós saibamos o que deve ser feito. Ah, aconteceu isso. Bom, se aconteceu isso, a solução que Deus dá para esse problema é essa. É isso que deve ser feito. E para que nós chegamos a esse amadurecimento, é necessário que nós estudemos a palavra de Deus. Normalmente nós estudamos a palavra de Deus só depois que o problema ocorreu, né? Uma crise no meu casamento, eu não sei o que eu faço com os meus filhos, então agora eu vou procurar na palavra de Deus a solução para os meus problemas. Na verdade, a pessoa já deveria saber antes a solução dos seus problemas. Antes mesmo dela casar, antes mesmo dela ter filhos, ela já deveria saber quais são as soluções que a palavra de Deus apresenta para os problemas do casamento e para os problemas da criação de filhos. Para que quando os problemas, na verdade, para que esses problemas sejam evitados, né? Se a pessoa já sabe a solução, ela sabe como evitar esses problemas. Mas se ainda assim, se esses problemas forem inevitáveis, ela já sabe exatamente o que deve ser feito. É assim que Deus quer que o seu povo seja.
Não como cavalo e mula que não tem entendimento, que deve ser guiado com rédea e freio. Não, Deus quer que o seu povo tenha entendimento, que o seu povo saiba o que deve ser feito. Então, aprenda com Deus. Aprenda com Deus que justifica os pecadores. E como você vai aprender com Deus, é necessário que você dê o próximo passo lógico, né? Que é obedecer a Deus, porque não faz sentido aprender e não praticar aquilo que foi aprendido. Né? Versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O resultado da desobediência dos ímpios são as muitas dores que eles sofrem, já agora nesse mundo e então por toda a eternidade. Já o resultado da obediência daqueles que creem em Deus é o amor benevolente e fiel de Deus que os cerca, que foi traduzido aqui pela Almeida Corrigida e Fiel como misericórdia. Os sofrimentos que os crentes experimentam é a disciplina de Deus sobre eles, para que eles aprendam a fazer aquilo que é o correto. Já as dores que vêm sobre os ímpios vêm como resultado da ira de Deus. A disciplina de Deus sobre os seus filhos nunca é a manifestação da ira de Deus, porque sobre os filhos de Deus não resta mais ira, né? Porque a pessoa já creu em Jesus. A ira de Deus não repousa mais sobre aquela pessoa. Quando Deus disciplina os seus filhos, a disciplina nunca é uma disciplina cheia de ira, nunca é uma disciplina em que Deus está irritado. Não, é sempre uma disciplina que surge a partir do amor. Já o sofrimento que os ímpios experimentam é a ira de Deus já se manifestando agora, de forma limitada, mas que vai se manifestar de forma ilimitada eternamente no inferno. A ação de confiar no Senhor, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Essa ação de confiar no Senhor, ela tem implicações práticas. Não é apenas confiar passivamente. Não, é confiar ativamente nas promessas de Deus. E você confia ativamente nas promessas de Deus, obedecendo a Deus. Os ímpios desobedecem, né? O ímpio tem muitas dores porque ele desobedece a Deus. Já aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Confiar no Senhor, pôr no Senhor a sua confiança, conforme nos afirmamos na pregação passada, é guiar a sua vida pela verdade de Deus. Ou seja, é obedecer a Deus. Você demonstrará fé e confiança nas promessas de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Porque não faz sentido crer nas promessas e descrer dos mandamentos. Ou você crê em tudo, ou você descrê de tudo. Se você crê nas promessas, você deve crer nos mandamentos também. E crendo nos mandamentos, você os obedecerá. Então, obedeça ao Deus que justifica os pecadores. E por fim, adore o Deus que perdoa e justifica os pecadores. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Essa é a quinta prática. É a adoração alegre e exultante que você deve prestar ao Deus que justifica os pecadores. Há 3 verbos aqui no versículo 11, que ordenam que você cultue e adore a Deus com alegria exultante. Alegrai-vos, regozijai-vos e cantai alegremente. E o versículo 11, de certa forma, ele volta aos versos 1 e 2.
Porque nos versos 1 e 2, nós lemos que bem-aventurado, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, a quem o Senhor não imputa maldade. Ou seja, felizes são as pessoas que foram perdoadas e justificadas por Deus. E então, no verso 11, nós lemos que os justos, aqueles que são retos de coração, devem adorar e adorar a Deus com alegria, com regozijo, com cânticos alegres. Ou seja, aqueles que são felizes por terem sido perdoados e justificados por Deus, devem demonstrar essa felicidade prestando ao Deus que os justificou uma adoração alegre, exultante, cheia de regozijo. O Salmo 32 começa afirmando que feliz é a pessoa que foi perdoada, justificada por Deus, e termina dizendo que aqueles que são felizes devem adorar a Deus com alegria. Já que você é feliz por ter sido perdoado, já que você é feliz por ter sido justificado, adore a Deus com alegria. O que, por implicação, significa que a recusa em adorar a Deus com alegria demonstra que talvez aquela pessoa não esteja entre aqueles que são felizes por terem sido perdoados e justificados por Deus. Se eu não quero cultuar a Deus com alegria, é porque talvez eu não seja um daqueles felizes e bem-aventurados, né? Se eu falto aos cultos propositadamente e desnecessariamente, é porque de repente eu não seja um desses felizes que foi perdoado e justificado. Ou se estando presente no culto, a minha presença é apática e displicente, se eu me recuso a adorar a Deus com alegria, é porque talvez eu não tenha alegria com a qual adorar a Deus, porque eu não sou feliz, porque eu não fui perdoado, eu não fui justificado. E se essa é a tua realidade, você deve se arrepender. Você deve confessar a Deus este pecado, se arrepender e então adorar o Deus que perdoa e justifica os pecadores. Adorar com alegria, cultuar a Deus com alegria. Não seja como muitos que se afirmam cristãos, unicamente porque a sua fé em Jesus lhes parece conveniente por gerar nelas emoções e sentimentos bons e positivos. Não seja como essas pessoas, porque esses sentimentos e emoções são mutáveis. E sendo mutáveis, eles serão necessariamente abalados e destruídos assim que essas pessoas se encontrarem presas no atoleiro de lama. Enquanto elas estiverem com os pés firmes sobre a rocha, enquanto a sua vida estiver tranquila, elas continuam felizes com Jesus. Mas basta que Jesus ordene que por um momento elas estejam presas no atoleiro de lama, elas perceberão que esse Jesus que antes lhes trouxe tanta alegria, agora já não é mais assim muito conveniente. Não. Eu pensava que era diferente crer em Jesus. Eu pensava que se eu cresce em Jesus, tudo sempre iria bem com a minha vida. Eu jamais enfrentaria dificuldade nenhuma. Quem pensa isso, realmente desprezou a palavra de Deus por lhe parecer inconveniente, porque desde o início até o final, a palavra de Deus sempre demonstra que os crentes, muitas vezes, passarão por dificuldades, por sofrimentos. Os crentes muitas vezes se encontrarão atolados
na lama. Se encontrarão presos no atoleiro de lama. Terão aflições. Os crentes experimentarão que a vida é realmente um mar de rosas, né? Porque as rosas têm espinhos, né? Imagine você nadando num mar de rosas. Quantos espinhos não vão entrar na tua carne, né? A vida é realmente um mar de rosas, porque a vida é cheia de espinhos. Então não seja como estes que creem em Jesus apenas porque é inconveniente crer em Jesus. Jesus faz bem para mim, eu me sinto bem crendo em Jesus, eu me sinto bem indo na igreja. Não seja como esses. Creia em Jesus por Jesus ser a verdade, o caminho e a vida. Creia em Jesus, porque essa é a única verdade na qual você pode se agarrar. Creia em Jesus, porque ele é a única esperança que você tem para ser perdoado e justificado. Não creia em Jesus por sentimentos e emoções. E crendo em Jesus e em Deus dessa forma, em função da verdade, você terá essa felicidade que é inabalável e que é indestrutível. Porque você pode estar preso no atoleiro de lama, mas mesmo preso no atoleiro de lama, você sabe que ninguém poderá te condenar. Você já foi declarado justo, você já foi perdoado. Ninguém poderá te acusar diante de Deus. Qualquer pessoa que ousar te acusar diante de Deus, Deus a expulsará do seu tribunal. Ou como diz Isaías, nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Você está preso no atoleiro de lama, mas ninguém pode ir na presença de Deus contra você. Ninguém pode mudar o perdão que você recebeu, ninguém pode mudar o veredito de Deus pelo qual ele te declarou justo. De modo que você, estando preso no atoleiro de lama, você é feliz e alegre. Porque a tua alegria e felicidade não repousa sobre as tuas circunstâncias. A tua alegria e felicidade repousa sobre Deus e sobre Jesus. E sendo eles imutáveis, inabaláveis e indestrutíveis, a tua felicidade e alegria também são imutáveis, inabaláveis e indestrutíveis. Então, seja feliz e alegre estando preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. De que modo, você pergunta, de que modo eu posso ser feliz e alegre estando preso no atoleiro de lama? E a resposta é: creia no Deus que justifica os pecadores, não escondendo os teus pecados dele, escondendo-se nele, aprendendo com ele, obedecendo-o e adorando-o. Amém.